Olá pessoal, quem acompanhou a última live sobre a ferramenta MSX ROM viu que ela é baseada em uma geração do arquivo ROM tokenizado, com o código BASIC tokenizado, né? Ele gera os tokens internos lá que o interpretador BASIC consegue interpretar, ele grava isso no arquivo ROM e quando ele é carregado na memória lá do MSX em runtime, existe uma pós-compilação, o Turbo Basic ajuda aí lendo aquele código tokenizado, interpretado, e aí ele compila em memória em runtime e carrega acelerando o programa. Quem acompanhou sabe que eu estou fazendo um trabalho de tentar fazer com que ele eliminar esse passo de pós-compilação e que ele faça uma pré-compilação, que ele já grave no arquivo ROM o arquivo já compilado. É mais ou menos essa ideia aqui que foi apresentado na live, onde o código já todo separado, já todo com seus lésticos separados, ele aconteça um parser que cria uma árvore sintática e aí uma tabela de símbolos e que um assembler pegue essa árvore sintática, uma tabela de símbolos e gere o binário e grave esse binário direto no arquivo ROM. Para quando ele for carregado, ele não vai ter o passo da pós-compilação do Turbo Basic. Ele vai já estar compilado lá dentro do arquivo ROM. Dentro do arquivo ROM não vai ter mais o arquivo do programa em Basic, vai estar só a versão já compilada. E a ideia é usar o mesmo esquema que o Turbo Basic faz de compilação para que seja um código compatível com o que o Turbo Basic geraria. Para isso eu estou estudando aí o assembly do Turbo Basic, né? Eu já tinha pesquisado uma parte do binário do Turbo Basic e consegui achar mais documentações. E aí eu quero mostrar hoje o avanço em relação a isso, né? A esse passo de pré-compilação, para que o arquivo ROM já gere o arquivo compilado. É, para esse intento, eu criei aqui 6 programas testes. São poucos comandos que essa versão atual aqui do Bash.ROM está suportando para compilação. São poucos comandos, só com constantes. Não tem ainda suporte a variável nem nada, então é bem experimental ainda. Mas aqui eu gerei esses 6 programas e eu queria demonstrar aqui cada um deles funcionando. O primeiro aqui ele apaga a tela, faz um bip e imprime 2 mensagens na tela. Esse teste 1.bys, eu uso aqui a ferramenta xByteROM, eu boto um parâmetro "-c" de compilar, teste 1.bys. Então ele, ao invés de gerar a versão tokenizada do código BASIC dentro do arquivo ROM, ele passa por 2 fases adicionais, que é análise sintática e semântica, e aí ele gera já o binário ali dentro do arquivo ROM. Vou carregar esse arquivo que ele gerou, o teste1.rom, vou carregar aqui no emulador para mostrar ele funcionando. E está aí, ele imprimiu as 2 mensagens. Aqui ele deu um bip, Hello World aqui, ele imprimiu as 2 mensagens na tela. Ele usou, para fazer essa impressão, ele usou recursos do Turbo Basic, né? Ele já gerou no arquivo ROM o arquivo já compilado, o programa já compilado, mas ele usa a biblioteca de funções do Turbo Basic. Assim, com isso eu consigo acelerar um pouco esse desenvolvimento. A prova que esse programa está compilado está aqui. Se eu fizer um list, ele mostra esse comando, que é o endereço onde está o assembly. Então, toda vez que gerar o arquivo ROM do programa BASIC usando o parâmetro "-c" de compilado, ele vai gerar essa linha aqui de comando, onde ele vai, significa que o interpretador BASIC deve rodar o programa em assembly que está nesse endereço aqui. Com esse comando é interessante porque se eu fizer um run aqui, run, ele vai rodar. E toda vez que eu fizer um run, o interpretador vai rodar normalmente. Então, o assembly está lá carregado. Uma prova que ele está carregado, aqui ele está aberto pelo emulador de MSX2. Eu vou abrir aqui no emulador de MSX1 a mesma ROM e mostrar ele
ele debugando o código assembly que ele gerou. Teste 1 aqui, ele está carregando. Eu já tinha colocado um breakpoint, ele reparou no breakpoint. E tá aqui é o primeiro trecho, o início do código assembly que está lá dentro do arquivo ROM, aqui no endereço 8A14. Se eu colocar 8A14 aqui, é onde ele inicia esse código assembly. Ele inicia com uma inicialização para o Turbo Basic funcionar, né? Para a parte da biblioteca de funções do Turbo Basic poder ser ativado. É isso que ele faz nessas primeiras linhas. Nesse momento ele apaga a tela, ele faz o bip. Aqui nesse momento ele está carregando o endereço onde está a primeira mensagem. Se eu escrever aqui 8A45, eu vou parar na memória no início da mensagem Hello World. Tá aqui, Hello World. Ele é o momento que ele, se eu rodar aqui, ele aponta para essa mensagem, ele vai imprimir essa mensagem na tela. Ele pega a outra mensagem que está no 8A52, que é bem aqui, essa aqui, que é a segunda mensagem. Aí ele chama a biblioteca de função do Turbo Basic para poder imprimir isso na tela. E aí ele finaliza a execução retornando para o Basic. Se eu rodar aqui, ele vai mostrar aqui que rodou o programa. E aí toda vez que eu fizer um run, ele vai parar aqui para rodar de novo na parte do assembly e executa o programa. Esse aqui é o primeiro exemplo. Vou demonstrar agora rapidamente os outros exemplos. O segundo exemplo ele usa o comando print usando interrogação, o rain ele usa aqui o aspas simples, ele usa aqui ponto e vírgula separando as strings. Então vamos carregar esse programa 2. O programa 2 eu já tinha compilado, mas eu posso compilar ele de novo aqui. Programa 2, ele gera aí o programa. Vamos carregar aqui o programa 2. E tá aí, ele imprime aqui as mensagens, que no caso aqui quando tem vírgula ele faz o tab, né? Então tá aqui os tabs. Se eu fizer um list aqui, eu vou ver que no programa não tem o programa Basic não está na ROM, ele está já compilado. Então ele roda toda vez que eu colocar aqui o run, ele vai rodar normal. Vamos carregar aqui o programa 3. O programa 3 ele é um teste de GoTo. Ele fica em loop. Ele vai ficar em loop. E tá aí, um teste de GoTo. Se eu carregar esse programa 3 aqui no debug aqui, a gente consegue ver o momento que ele faz o loop. Deixa eu começar a debugar aqui. Nesse momento aqui, ele aponta para a mensagem, imprime a mensagem na tela. Esse jump aqui é o GoTo. Ele vai voltar para imprimir de novo a mensagem na tela. E aí ele fica em loop infinito aqui, imprimindo a mensagem na tela. E tá aí. Vamos para o programa 4. Ele é um teste de impressão de números. É um número inteiro e um número em ponto flutuante. Programa 4. Programa 4, que é esse aqui. E tá aqui, ele imprimiu rapidamente aqui o número inteiro e o número em ponto flutuante. Isso aqui no assembly, ele carrega isso aqui também. Os constantes estão gravados lá no arquivo ROM. Então, já codificado no padrão que o Turbo Basic consegue entender. O programa 5, ele é um teste do sound. Então, aqui ele vai imprimir uma mensagem, colocar a nota dó para rodar, para tocar. Depois ele bota outra mensagem. Se você escrever bip, ele vai parar de
de tocar o som da nota Dó. Vamos rodar esse programa aqui, esse programa 5, compilar o programa 5 aqui, descarregar. E tá aí, ele rodou lá o comando sound, né? Se eu der um lixo aqui ele não tem, é o código basic. Se eu rodar de novo ele faz a mesma coisa. Se eu botar um bip aqui ele para, porque quando você dá um bip ele reseta aí o processador de áudio do MSX. Mas vamos para o último programa de teste, que é um programazinho do comando play, né? Que testa o comando play. Ele também vai compilar esse comando play, vai estar lá no assembly do arquivo ROM. Programa 6. Vamos carregar aqui no emulador. Esse barulho aí é proposital, esse final aí. São as notas musicais aqui que coloquei de forma aleatória dessa linha 50. Então ele realmente é barulho mesmo no final. Se eu colocar um rank de novo, ele vai rodar o programa. E o programa não está na memória, né? Não tem o código basic, não está no arquivo ROM. Mas se eu rodar, tá aí de novo o nosso amigo aí tocando uma melodia. Esse programa 6 aqui, se eu carregá-lo, a gente nota que para fazer funcionar o comando play aqui no Turbo Basic, com as funções do Turbo Basic, eu tive que inserir muitos comandos em assembly. Deixa eu dar um play aqui, debugando. Nesse momento aqui ele vai pegar a primeira melodia. A melodia está no 8AD6. Está aqui a primeira melodia, aqui no dump aqui. E aí ele faz uma série de cópia de string para a memória. E no final ele chama aqui, ele vai chamar esse call aqui para chamar a função do play, do basic. Como eu estou debugando, ele não vai rodar, a gente não vai escutar. Mas aí ele faz o play do segundo e faz a mensagem, e só lá embaixo ele vai retornar para o basic, o interpretador basic. Então ele gera, toda vez que você usa o play, ele gera uma série de linhas de código para poder fazer isso funcionar. Então, igual aqui, ele está aí rodando no emulador. O programa 4, ele também é interessante porque aqui ele está usando constantes numéricas, como esse 2019 aqui. Então, se eu abrir aqui o programa 4 para debugar, quando ele parar aqui, a gente consegue ver o momento que ele pega esse 2019. Ele inicializa, mostra a mensagem inicial. E esse aqui, se eu não me engano, esse 07 é 3, é o código 2019 em assembly, né? 07 é 3. Deixa eu botar aqui na calculadora. 07 é 3, é o número 2019 aqui. Então aqui é o momento que ele põe essa constante na memória e imprime, ele chama o Turbo Basic para imprimir isso na tela. Eu vou deixar rodando, é só um exemplo. Mais embaixo aqui ele faz a mesma coisa, esse 82490E, ele é em ponto flutuante aí o número do pi, né?
3,14, ele está arredondando aí, porque a precisão do Turbo Basic é um pouco restrita, né? Acho que é três dígitos, mas mostra que está funcionando, que ele já está conseguindo gerar o assembly de código basic básico. Com a experiência que eu ganhei com esse um ano de desenvolvimento dessa ferramenta da BartROM e o conhecimento mais intrínseco do Turbo Basic, está me permitindo acelerar esse desenvolvimento da parte compilada. Então eu acho que em breve eu vou conseguir estar com a maior parte dos comandos já funcionando, já funcionais, e já vai dar para fazer umas brincadeiras mais legais com essa ferramenta. E isso vai ser legal porque, tirando o código basic da memória do arquivo ROM, me sobra espaço para poder ter o assembly lá, obviamente, e aí eu consigo colocar mais coisas dentro de um arquivo ROM, do que tendo o texto lá do código basic interpretado somente para o Turbo Basic depois ter que compilar isso em runtime, né? Então o Turbo Basic compila isso em runtime, por exemplo, e aí fica aquele código interpretado lá ocupando memória desnecessariamente, porque ele não precisa mais daquele código interpretado uma vez que ele compilou. E com essa versão nova agora que consigo compilar, fazer uma pré-compilação, então o arquivo já está com o código assembly compilado, eu economizo espaço na ROM e consigo colocar mais coisas depois, mais objetos, mais imagens, sons e por aí vai. Bem, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar por hoje, essa novidade. Assim que eu tiver mais novidades em relação a essa versão compilada, eu vou demonstrar para vocês. E é isso aí, senhores. Até a próxima.